Olá, fogosos do marketing! Sejam bem-vindos a mais um episódio da Fogueira do Marketing. É aquele podcast que vai fazer todas as suas dúvidas de marketing arderem no fogo. E hoje, especialmente hoje, resolvemos trazer uma autoridade no assunto de marcas e patentes. Ela que é mãe, esposa e tem uma empresa, gente, que só tem mulheres. Eu acho isso sensacional. Muito bom. Luísa Caldas, muito bem-vinda! Ai, obrigada, meninas. Adorei a introdução. É um prazer estar com vocês aqui. Falar de marcas, patentes, etc. sempre gera muita curiosidade, né? E a gente está aqui para isso, para poder esclarecer todas as dúvidas do público. Sim. Fala um pouquinho de você, como é que você chegou nesse assunto, nesse universo, como é que você começou a montar a sua empresa? Ah, que legal, muito interessante. Eu comecei aos 22 anos. Ou seja, se eu tenho 47, a gente já vai para 25 anos de profissão. Olha. Exatamente. A lei de propriedade intelectual no Brasil, ela é de 96 e eu comecei em 99. Então, eu posso dizer que eu nasci junto com a lei. Então, tudo que aconteceu, todas as nuances, todas as jurisprudências em relação à lei no Brasil, eu acompanhei muito de perto. Então, a gente consegue ter essa expertise, a gente consegue ter esse olho clínico para questões de propriedade intelectual justamente por conta disso. Muito bom. Mas é verdade que a sua empresa só tem mulheres? É isso mesmo. Bom, eu imagino que foi uma escolha, né? Assim, a gente começou com sócias mulheres e aí foi, como toda empresa, né? Começa pequena, vem uma funcionária mulher, outra mulher, as pessoas começaram a elogiar o carinho, o diferencial que a gente tinha, a sutileza que a gente tinha no atendimento. A gente começou a perceber que estava muito bem visto no mercado. E aí, como a gente começou a dar essa ênfase, trazer mais mulheres para atendimento, para o financeiro, para o marketing, enfim. E hoje, todos os departamentos da Unielas são compostos única e exclusivamente por mulheres. E acabou virando uma marca registrada, né? Sem trocadilhos. Eu acho maravilhoso. Eu vou falar, né? Será que eu vou ser cancelada? Mas eu sou meio sexista também lá na agência. Porque eu percebo assim... Gente, eu tô falando da minha experiência como empresária. Claro. Que as minhas funcionárias, mulheres, né? Ao longo das FNI. E até as próprias parceiras, assim... freelas, tal. Sim. Parece que a entrega tem mais comprometimento, mais dedicação, mais estudo. Talvez é porque a gente tem que correr mais atrás mesmo, né? Pra ter o nosso espaço. Eu acho que tem algumas características que são inerentes à mulher. Certo. Então, assim, o cuidado, a atenção nos mínimos detalhes, enfim. Então, tem atividades que demandam mais. E outras atividades que nem tanto. Então, a gente acaba utilizando de forma positiva todas essas características femininas para que realmente isso seja agregado no trabalho e traga mais excelência. Tem dado certo e aí a gente segue assim, né, sempre. Muito bom. E, Lu, fala assim um pouco, como que você teve as suas primeiras experiências dentro dessa área até você decidir que, nossa, quero ter uma empresa disso aí? É muito interessante, porque assim, quando eu comecei, a gente não tinha tecnologia, né? Uhum. A lei era nova, a gente não tinha tecnologia, os empresários não acreditavam que a lei fosse pegar. É mesmo? Sim, porque tem muitas leis que chegam, principalmente no Brasil, e que passam e nada acontece, né? Na questão de propriedade intelectual já foi um pouco diferente, porque os países que têm uma lei de propriedade intelectual são os países que crescem mais, por uma questão lógica. Você como empresário, né? Nós como empresários, a gente não tem o prazer de investir e nem o incentivo de investir naquilo que pode ser plagiado facilmente. Sim. Porque não existe uma lei que te proteja. Que incentive, exatamente. A partir do momento que um país tem, e por isso a gente tem isso muito forte na Europa, nos Estados Unidos, que a lei de propriedade deles é muito forte há muito mais tempo, a gente vê que o crescimento econômico é muito maior e muito mais rápido. Então fica muito fácil da gente perceber o que aconteceu no Brasil. O Brasil de 96 para cá, que a gente está falando aí de quase 40 anos, né? Quase 30 anos, cresceu muito mais do que de 96 para trás. Muito mais. E a gente fala assim, não só no campo econômico, mas no campo tecnológico, no campo medicinal, enfim. De inovação. Exatamente. Então, assim, o que a gente acompanha
da lei de propriedade intelectual para cá é infinitamente maior e mais rápido do que aconteceu para trás. Então, não é uma coincidência. É por uma questão de incentivo mesmo. Então, de 96 para trás, ninguém era incentivado a buscar inovações, novas tecnologias. Para a gente, como consumidor, que somos os mais beneficiados. Por quê? Porque como o plágio é uma coisa muito fácil de acontecer, então o que acontecia era o quê? As empresas investiam em inovação, o concorrente simplesmente plagiava, vendia pela metade do preço e não tinha nenhuma lei que protegesse aquele que realmente é o dono da ideia, que é o dono da marca e da propriedade intelectual. Então, a partir do momento que você tem uma lei que regule isso, as empresas começaram a se incentivar. E aí você começa a observar celular, carro, né? No campo de medicina mesmo, de produtos médicos, você vê a diferença que a gente tem de 30 anos para cá. Justamente por conta da lei de propriedade intelectual. E agora, como que a lei de propriedade intelectual afetou a área de marketing? Ah, sim. Isso é muito interessante, porque assim, o marketing, ele trabalha praticamente, única e exclusivamente em cima e em prol de uma marca. Sim. Correto? Certo. Então, assim, ele traz reputação para a marca, ele traz amplitude para a marca e, consequentemente, mais lucro para as empresas proprietárias das marcas. A partir do momento que você tem uma segurança jurídica em cima daquela marca, o marketing trabalha com mais tranquilidade e com mais segurança. Por quê? Porque ele sabe que tudo que ele fizer em cima daquela marca, daquele projeto, ele sabe que se acontecer de algum concorrente vir e tomar carona no sucesso, ele tem um amparo jurídico, ele e o cliente dele, logicamente, para poder tomar todas as atitudes preventivas, notificação, ação judicial, etc. Tá? Então, afeta diretamente. Agora, você imagina, você fazer toda uma campanha de publicidade, de marketing, planejamento, etc. E de uma hora para outra o cliente simplesmente perder a marca? Ou de uma hora para outra ter milhares de empresas utilizando a mesma marca do seu cliente e esse lucro sendo esvaindo assim de uma forma ilícita e você não poder fazer nada? O marketing não tem jeito, acabava, né, tendo consequências com isso. Agora não, agora ele tem a mesma tranquilidade que o cliente dele tem. Legal. Muito bem. E, bom, você estava explicando um pouquinho, né, nesse processo de como que você chegou na área de marcas e patentes. Ok, vamos lá. Você comentou sobre a lei e tal, Sim. mas como, em termos profissionais, você se conectou com isso? Como que eu entrei nisso, né? Comecei a trabalhar num escritório lá na Avenida Paulista, há muitos anos atrás, de propriedade intelectual. Como eu te falei, não tinha tecnologia, a gente não tinha nada. A gente tinha uma lei, literalmente no papel, que era um livrinho com todos os artigos da lei ali. E ali a gente ia trabalhando e pegando as empresas que já iam acreditando na questão de registro, enfim, e processando. Um processo de registro às vezes demorava 10 anos para sair, e eu não estou falando isso no sentido figurado. Caramba, realmente 10 anos. 10 anos para sair. O meu demorou bastante. Eu fiz, sei lá, tem quase 10 anos e demorou. Da Zafini demorou uns 4 anos, eu acho, hein? Dependendo do tipo de marca e os problemas que podem acontecer no decorrer do processo, pode demorar até mais. Mas naquela época demorava muito porque a gente não tinha tecnologia de acompanhamento. A gente acompanhava o processo, era feito literalmente na mão. Eram papéis. E tinha que ir lá no INPI? Tinha. No INPI? Tinha que ir no INPI, tinha que preencher formulários. Imagina, gente. Meu Deus. Preencher formulários, documentos, ir no INPI, protocolar, voltar, acompanhar literalmente as publicações que saíam, que vinham pra gente por e-mail ou vinham numa revista em papel, e aí era uma coisa de louco. Era uma coisa de maluco. Por isso que era tão caro na época. Sim. Quando a gente fala em 99, se a gente for colocar no dinheiro de hoje, seria uns 20 mil reais um registro de marca. Meu Deus. Era muito caro. Até então, nenhuma marca brasileira tinha um registro, uma proteção? Não, a gente tinha, sim. O órgão do INPI já existia. Só que a gente não tinha uma lei, a gente apenas tinha um código. Que é diferente de lei. A lei, realmente, ela vem para estabelecer deveres e obrigações, né? Direitos e deveres.
E aí ela é suprema. Quando a gente tem um código, fica assim à mercê de uma interpretação. Entende? Entendi. Então, em termos de um processo, muito mais frágil, né? É muito mais frágil. Então, Entendi. por exemplo, a lei ela é muito clara. Você não pode ter uma marca igual ou muito semelhante a ponto de causar confusão no público. Então, o que acontecia antes de 96? Eu tinha uma marca casa com Z, outra casa com S. E aí, mesmo segmento. como não tinha uma lei que era clara nesse sentido, e aí ficava no mesmo segmento, uma plagiando a outra de forma assim, né? Sistemática. E não tinha assim muito o que fazer. A partir do momento que você tem uma lei, tem todas as obrigações estão ali tipificadas. Então, não tem discussão. Se a lei fala que não pode ser igual e nem muito parecida a ponto de causar confusão no público, entra fonética, entra forma escrita, entra logotipo que não pode ser muito parecido, disposição de cores, N outras coisas. Exatamente. Então, quando a gente tem uma lei, a gente tem realmente um amparo jurídico, uma segurança para poder tomar as providências que precisam ser tomadas contra plagiadores. Entendi. E então você não era advogada, não tinha advogados no escritório? Não. Na época, nós éramos em 40 pessoas, eu acho. Não éramos... Até que é grandinho, né? Mais de 40 pessoas, porque a gente precisava de muita gente, Camila. Para conseguir fazer operacional. Porque era tudo na mão, exatamente. Então, por isso que era tão caro. Porque a gente precisava de muitas pessoas para fazer o que hoje 12 pessoas fazem, a gente precisava de 40. Entende? Hoje não. Hoje a gente tem sistema, a gente tem um sistema maravilhoso de acompanhamento. Então, por exemplo, eu tenho quase 10 mil processos. Você imagina 10 mil processos sendo acompanhados à mão? Nossa, não. Não, 40 pessoas seria pouco. Eu precisaria de 200 pessoas. Então, a gente tem sistema. Esse sistema, essa tecnologia me ajuda da seguinte forma. O que é braçal, o sistema faz. Então, ele acompanha todos os processos e ele só me pontua aquilo que aconteceu alguma coisa. Então, aquele processo aconteceu uma situaçãozinha, o sistema já puxa para mim. O sistema faz o que deve ser feito? Não. Eu preciso das profissionais para analisar o que aconteceu e que providência precisa ser tomada. Mas aí não são nos 10 mil, é ali nas 200 na semana, né? 150 na semana. E aí eu preciso de menos pessoas e pessoas mais qualificadas. Sim. Mais qualificadas para saber exatamente o que está acontecendo e que direcionamento deve tomar naqueles processos pontuais. Sim. Entende? Sim. Então é muito melhor. Hoje em dia é muito diferente. O trabalho é muito diferente. Certeza. Agora, por exemplo, eu entendi que dá pra gente registrar o logotipo, o nome. Agora, no marketing de conteúdo, que a gente acaba trabalhando muito, por exemplo, às vezes a gente faz um e-book. Perfeito. Excelente. Sabe, assim, faz um material mais robusto. Tá bom. É possível proteger esse tipo de material? Sim. Quando a gente fala de propriedade intelectual, é tudo aquilo que é provindo da mente humana. Tá? E que tenha valor monetário. A gente pode registrar marca, a gente pode registrar patente, a gente pode registrar direitos autorais. Então, a gente precisa sempre entender qual é o projeto. Tá? No caso de um e-book, de um infoproduto, por exemplo, a gente tem lá um conteúdo que alguém desenvolveu. Né? Alguém investiu o seu tempo, o seu conhecimento, as suas pesquisas para poder sair um produto que é um infoproduto ou um e-book. Então, ali existe uma propriedade intelectual. E como propriedade intelectual, ele pode ser registrado. O que a gente simplesmente vai precisar ver é de que forma e qual é a lei que vai amparar aquela propriedade intelectual. Então, por exemplo, aquele e-book tem uma marca, sei lá, falando com publicitários no mundo todo, enfim, é uma marca? É um registro de marca junto ao NPI, é uma lei. O e-book todo, ele tem todo um conteúdo programático, uma cartilha, enfim, tem todo aquele que alguém desenvolveu, são os direitos autorais para que as pessoas não copiem e não plagiem isso. Já é a questão de direitos autorais. É uma outra lei que a gente trabalha também, que faz parte da propriedade intelectual. Agora, a pessoa vem, por exemplo, e fala assim, eu desenvolvi um método que faz tal coisa, enfim, eu não quero que ninguém desenvolva o mesmo método, que acontece muito com quem faz e-book e quem faz infoproduto. Ele quer ser único e exclusivo naquele método. O que acontece? A ideia, pura e simplesmente, ela não é passível de exclusividade, senão vira monopólio.
Tá? Então, vamos supor, em alguns casos que eu já peguei lá no escritório, um método inovador de designer de sobrancelha. Certo. Então, alguma profissional desenvolveu, fez um infoproduto disso, está vendendo pro Brasil todo, etc. E ela não quer que ninguém faça o mesmo método que o dela. Infelizmente, não tem como. Agora, o nome do método é marca, ninguém pode copiar, se ela registrar a marca, e todo o conteúdo programático, se ela tem vídeos ali, se ela tem os textos, o manual, enfim, as imagens, tudo isso é passível de direitos autorais, para que uma outra pessoa não simplesmente copie e saia vendendo. Então, se uma outra profissional de sobrancelhas quiser também criar um e-book ensinando como fazer sobrancelhas, ok. Essa pessoa pode fazer, ela não pode fazer nada, mas a pessoa vai ter que desenvolver o próprio material, não pode copiar partes do material já criado e não pode utilizar a mesma marca. Então, ela tem que fazer exatamente o que a primeira fez, que foi as pesquisas, porque a gente envolve tempo. Tempo de pesquisa, conhecimento, estudos, cursos que a pessoa paga para poder chegar naquele método. Muitas vezes testes que ela precisa fazer para validar. E tudo isso é custo. Tudo isso é propriedade intelectual e tem que realmente ser registrado. E a gente precisa entender de que forma precisa que se encaixa os registros ali. E um projeto dessa natureza, só para a gente ter uma noção de que ordem seria o investimento, digamos, para registro? Não é muito, não. Um registro de marca, ele tá em torno de R$3.500. Tá. E ele tem validade, né? Tem 10 anos. E a cada 10 anos você vai renovando. As pessoas perdem suas marcas, não é por questões financeiras. 90% perde porque não sabe. É. Ou porque acredita que ninguém vai copiá-la. Até o momento que alguém copia. Registra e manda ela tirar a marca. Eu acho que às vezes a pessoa pensa, gente, mas minha empresa é pequena, né? Ninguém vai copiar. Ou então, esses são os dois motivos, os principais motivos. Ou ela realmente não sabe o que é um registro de marca, que ela pode se proteger, etc. E que ela corre o risco do concorrente registrar e mandar trocar de nome. Ou ela sabe e ela não acredita que alguém em algum momento vai notificá-la, enfim, até o momento que acontece. Tá. E qual que é o melhor momento para eu escolher, tipo, vou atrás de um registro? É quando eu ainda tô na concepção da ideia? Ou eu já testei alguma coisa? Como é que... Sim, o melhor momento é quando você está na concepção. Tá. Por quê? Porque quando você está concebendo o projeto, você já começa a pensar no nome. Sim. E, infelizmente, gente, não tem jeito. Por melhor que seja a nossa ideia, existe a possibilidade de outra pessoa ter tido a ideia da mesma marca no mesmo segmento e ter registrado a marca. Isso acontece assim... É bem comum, aliás. É bem comum. É 50% de chance da marca estar impedida. Isso aí é estatístico lá no escritório. A cada 10, 5 alguém já registrou na frente. Então, antes de você investir, fazer o logotipo, de colocar fachada, enfim, N coisas... Primeiro, verifique se aquela marca que você está pensando, ela está livre ou não. Porque aí você já vai pensando, bom, não está livre, já tem dono? Eu já vou pensar no plano B. E o plano B tem que ser pensado antes do prejuízo. Antes de você ter que refazer um logotipo, refazer, essa palavra é terrível, né? Mas, infelizmente, muitas pessoas passam por isso por falta de conhecimento. Agora, qual que é o caminho para fazer esse registro? Porque eu sei que tem várias etapas, né? Sim, sim. Na minha época, quando a gente registrou as FNI, eu tenho quase certeza, foram quase 4 anos. Mas agora eu sei que tá mais rápido, né? É porque assim, depende muito do que acontece com o processo. Hoje, em menos de um ano, a gente consegue no escritório. Menos de um ano. Quando é um processo tranquilo, que nada acontece, enfim. Quais são os percalços comuns? Pode, gente. É assim, é que as pessoas confundem muito. Muitas pessoas acham que o processo de registro é só querer fazer um cadastro e registrou, acabou. E não é assim. Você passa por um processo. Você passa por um processo de análise, não só do NPI, mas como do mercado como um todo. Sim. Então, por exemplo, eu quero entrar com uma marca de água hoje e a marca chama, sei lá, Cristalize. Tá? Então, não é só eu querer a marca Cristalize. Primeiro, eu preciso fazer a pesquisa e verificar se ninguém é dono. Sim. Tá? Ninguém é dono, vi lá, não tem ninguém como Cristalize, eu entro com o processo. É minha? Ainda não. Você vai passar por 1 ano de análise. Nesse 1 ano, algum terceiro que se sinta prejudicado de alguma forma, ou porque o seu logotipo é parecido, ou porque Cristalize é parecido com Cristaline,
enfim, seja qual for o motivo, o terceiro ele tem o direito de entrar com uma oposição, não concordando com o seu registro. Isso pode acontecer. É um processo normal. E você tem que passar por isso. Não tem como pular essa etapa. Então, assim, se tiver oposição no meio do caminho, você tem que responder e isso atrasa o processo. Se o INPI lá no final, ele achar que a sua marca parece muito com a outra ou está com divergência de documentos, alguma coisa nesse sentido, ele indefere e aí você tem que entrar com recurso. Então, tudo isso faz atrasar o processo. Então, nem sempre um processo, porque esse primeiro, ele deu certo em um ano, foi que o segundo vai da mesma forma. A gente nunca sabe, né? A nossa estatística é de 95% de deferimentos no nosso escritório, porque a gente faz toda a pesquisa, a gente faz tudo que for possível e impossível para que a gente só entre com as marcas que realmente têm grandes possibilidades. Sim. Mas não tem jeito. Tem marcas que a gente acha que vai passar com tranquilidade e tem uma pessoa que cisma, que é muito parecida com a dela e entra com oposição. Então, tem marcas que demoram um pouquinho. Eu já tive marcas que demoraram 11 anos para sair. Caramba! Marca famosa de restaurante. Sério? 11 anos. Porque tudo que podia acontecer, oposição de várias pessoas, INPI que indeferiu, mas recurso, eles continuaram usando a marca. Não, sim. Foram usando mesmo sem ter o registro. Exatamente. Enquanto você não tem uma negativa, você vai utilizando. Mas sempre com aquela pulguinha atrás na orelha. Será que vai? Será que não vai? Será que eu vou ter que mudar depois, né? Então, assim, é sempre uma tensão. Não posso negar. Você acha que grandes marcas, elas tendem a atrair mais os olhares e gerar mais oposições dentro do processo? Sim. E pelos concorrentes grandes também. Bom, tá aí o caso que não tem fim, né? iPhone, Gradiente e Apple, né? Então, as grandes marcas. Mas por que não tem fim? Por 2 motivos, né? Porque é uma marca realmente fora do comum, que tem um valor agregado, é milionário, né? E segundo, porque os dois têm muito dinheiro para brigar. Porque eles têm muito dinheiro para entrar com todos os recursos possíveis, etc. E por isso que dessa novela ainda não saiu nenhuma definição, né? A gente acaba tendo aí algumas coisas. Como que funciona quando a marca ela é de âmbito internacional, sabe? Como Samsung, como Apple? Okay, tá. Existe um registro chamado registro de alto renome, que algumas empresas têm. Ele é um registro que te dá propriedade em todas as atividades, em qualquer lugar do mundo. Nossa. Então, quem tem? Itaú, Visa, McDonald's, Boticário, Natura, Coca-Cola e assim vai. Não é todo mundo. Não é porque uma empresa é multinacional que necessariamente ele necessariamente tem que entrar com um processo pedindo o alto renome. E às vezes demora um pouquinho para sair também, tá? Nesse caso, não adianta eu lançar qualquer outro produto justificando que não é a mesma atividade, que não é o mesmo produto, que não vai passar. O INPI mesmo não deixa passar. Mas aí esse registro internacional passa pelos INPIs dos países? Sim, pela OMP, exatamente. Existe um órgão regulamentador internacional. E aí ele ortoga esse registro, essa propriedade em todo lugar do mundo. Nossa. Tá? Então não adianta eu entrar, por exemplo, com um tênis chamado Coca-Cola e querer justificar que Coca-Cola é refrigerante e que o meu produto é tênis. Não interessa, porque a Coca-Cola tem alto renome. E a gente recebe todos os anos uma lista atualizada das empresas e as marcas que conseguiram o alto renome. A iFood conseguiu recentemente, inclusive. Eu até fiz um post, eu fiz um post, acho que tem uns 5 meses. O iFood conseguiu. Eles passaram por um processo, porque esse processo, entenda bem, ele tem que provar N coisas. Ele tem que provar que ele tem conhecimento a âmbito nacional, ele tem que passar por um processo muito mais rigoroso do que um processo de registro de marca. Sim. Então, não é fácil. E aí, a partir do momento que consegue, tranquilidade, né? Porque aí ele sabe que ninguém pode copiar. Você falou que fez um post, onde foi? No Instagram. No Instagram. Acho que tem uns 5 ou 6 meses do iFood. Hoje, em termos de conteúdo, a Unielas trabalha mais com vídeos, é isso? Com bastante vídeo. A gente tem blog, tem vídeos. A gente trabalha bastante porque, como é um assunto muito intangível, a gente precisa trazer exemplos. Sim. Né? Então, eu trago exemplos. Eu trago exemplos, por exemplo, de patentes. Legal. Então, eu vejo vídeos de produtos inovadores. Aí, eu trago isso para mostrar para as pessoas que a patente não é necessariamente só de remédio que a gente ouve falar, só de vacina. Não, você pode fazer um produto, uma ferramenta pequena, desde que ela
traga uma inovação, uma utilidade, logicamente, justifique, e você consegue fazer uma patente daquela ferramenta. A mais famosa que existiu foi aquele escorredor de arroz. Sério? Sabe de aquele plástico? que todo mundo teve um dia em casa, a mãe teve, a avó teve, etc. Sério? Esse escorredor de arroz, a história é muito interessante. Era uma dentista. Olha aqui, para você ver, né? Os engenheiros das empresas que estão lá para criar produtos, eles não conseguem criar um produto e uma pessoa completamente fora. Uma dentista. Ela tinha a ajudante do lar. E essa ajudante do lar, ela tinha que lavar o arroz. Hoje a gente não lava arroz mais, porque agora tem já a tecnologia, a gente não precisa mais lavar arroz. Tá? Mas antigamente as pessoas escolhiam feijão, tinha muita sujidade no arroz, tinha sujidade, tinha que lavar, né? E aí o que ela fazia? Quando ela lavava o arroz, ela punha numa bacia normal e quando escorria aquele arroz, metade do arroz ia pelo ralo. Sim. Porque não tem como você segurar o arroz. Ia pelo ralo. Isso faz muitos anos. Eu vou até relembrar esse post, fazer esse post novamente. E aí ela via aquele desperdício, a ajudante do lar desperdiçando aquele monte de arroz. Aí o que ela falou pra ajudante? Olha, faz o seguinte, não vamos mais ficar desperdiçando alimentos, né? Poxa, o mundo tão carente, a gente tem que fazer a nossa parte. Pega a bacia, na hora de você escorrer, ao invés de você escorrer na mão e na pia, escorre dentro da peneira. Porque todo mundo tinha peneira. Escorre dentro da peneira. E ela começou a fazer isso. Na peneira, bacia, peneira. Bacia, peneira. Aí o que ela fez? Ela falou... Legal, eu vou desenhar isso. Aí ela desenhou rusticamente e desenvolveu esse produto. Sério? Quando ela desenvolveu esse produto, ela fez parceria, lógico, que ela é dentista, ela não tinha uma fábrica de plásticos, nada disso. De injeção de plástico. Aí fez a parceria com a empresa de plásticos que fez esse produto. O protótipo. E todo mundo no mundo teve esse produto, ou tem até hoje em casa esse produto, que é o escorredor de arroz. Essa dentista ficou muito rica. Ela é brasileira? Não lembro, não lembro, mas esse case a gente tem assim há muitos anos. Então é muito interessante isso que assim, uma coisa pequena, do dia a dia, simples, do dia a dia e desenvolvida por uma pessoa que nem é da área, pode ser patenteado e pode se ganhar muito dinheiro. A gente tem muitos cases assim, né, nesse sentido que a gente nem tem noção que alguém foi proprietário daquela ideia, né? E ficou rico, ficou muito rico, porque a patente você tem 20 anos para explorar com exclusividade. Né? Então, durante aqueles 20 anos, ganhou-se muito dinheiro com o escorredor de arroz que todos nós tivemos um dia em casa, ou a mãe teve, ou né, a avó teve. Incrível. É muito legal, né? E você falou que produz blog. Hoje, você escreve, vocês terceirizam? Como é que funciona? Sim. Principalmente quando tem assuntos relevantes. Então, saiu alguma normativa, alguma coisa referente à lei de propriedade intelectual que é interessante para o público. Então, a gente vai verificar o que foi que saiu, né? É relevante mesmo? Será que vai fazer diferença? A gente também tem esse olho crítico para essa situação, né? E, então, a gente não faz uma notícia sensacionalista como a gente vê. Né? Vê, o caso de Didi. Mais técnica, não, o caso de Didi foi demais, gente. O Didi perde a marca, nananã. Não foi nada disso que aconteceu, etc. Então, quando a gente vai a fundo, como profissionais, a gente vai a fundo e vê realmente o que aconteceu, gente, calma, espera. Não é bem assim, aí explica, baseado na lei, o que aconteceu, etc. E aí a gente coloca isso, tanto no blog quanto no Instagram também. São assuntos quentes, então. Quentes. Mas vocês contam hoje com uma agência ou não? Vocês fazem internamente? Não, eu faço. Exatamente, pontualmente. Aí eu faço dois por mês. Não, que eu vejo que vocês têm uma certa presença digital. Bastante, né? E também verdade. Sei que vocês apostam muito nas estratégias de networking. Muito. Bastante, né? É porque, assim, a gente acredita muito na visibilidade de uma forma humanizada. Então, principalmente lá no ABC, onde nós estamos, né? É muito comum... Em qualquer evento, as pessoas encontrarem uma das meninas da Unielas. É verdade. É muito comum isso, né? Uniformizadas. É muito comum, né? Às vezes você nem conhece essa, mas você já sabe que é da Unielas. Exatamente. A gente participa muito disso, porque assim, a gente se traz presente de fato para o nosso público. O nosso público são
pessoas jurídicas na maioria das vezes, né? Então, onde tem evento de network, evento de negócios, enfim, e que as pessoas estão presentes, sempre tem. Se não estou eu presente, estão as meninas da Unielas. E é muito fácil de se identificar, né? Porque o perfil, ele é muito parecido. Mesmo sendo pessoas diferentes, o perfil das meninas, eles são muito parecidos. É proposital. Assim. É verdade. É um brand muito, muito interessante, assim, que a gente tem. Porque a gente aposta muito no relacionamento humano, né? Sim. E relacionamento humano a gente faz com pessoas, né? Muito bom. É isso aí. E agora uma dúvida. Se uma empresa encontra outra empresa que está lá plagiando ela. Excelente, ok. Não é ela, né? Nesse caso, ela se sentiu incomodada. Ok. O que ela deve fazer? Muito bem. Primeira coisa, ela tem que fazer a lição de casa, né? É. Porque se ela não tem registro de marca, direitos autorais, etc., ela não dá para ela fazer nada. Tá. Então, a gente tem que partir para esse princípio. Deixar claro. Parece óbvio, gente, mas não é. Tem gente que liga lá pra gente, que quer tomar uma atitude, processar o concorrente, mas ela mesma não fez. Então, eu não tenho argumentos. Eu não posso processar o concorrente porque a pessoa está se sentindo, né, plagiada, etc. Enfim. Então, mesmo que ela tenha mais tempo de mercado, né? De repente, ela tem lá 7, 8 anos, o concorrente acabou de se constituir e está se posicionando e ela está se sentindo prejudicada porque ela tem mais tempo. Ter mais tempo não quer dizer que ela é proprietária de uma marca, entende? Então, isso tem que deixar muito claro. Então, assim, você só é proprietário quando você tem o seu certificado de registro, você passou por essa etapa, né? Por todas as etapas do processo de registro, tem o certificado, aí sim, você é o proprietário. A partir do momento que você é proprietário, você pode já tomar as providências. Certo. Então, o que a gente faz? Antes da própria pessoa entrar em contato com o concorrente, aquela coisa toda, enfim, a gente sempre orienta que ele nunca entre em contato. Por 2 motivos. Primeiro, porque ele está envolvido emocionalmente. Ele pode fazer coisas ou falar coisas que pode ser levada a danos morais, enfim, que pode realmente converter em coisas ruins. Prejuízos, né? Para ele, exatamente. Então, primeiro de tudo. E segundo, a gente vai estudar se realmente aquele concorrente está incorrendo em crime de propriedade intelectual, se está incorrendo em plágio, qual é o melhor momento, qual é a melhor estratégia, de que forma que a gente vai notificar. Então, por exemplo, para quem fabrica produtos, né? Então, vamos supor que o meu cliente, ele fabrica água, etc. Alguém copiou a mesma marca que a dele. O concorrente também é uma indústria, fabrica. Essa indústria que fabrica, provavelmente ele distribui em supermercados, né? Em padarias, etc. Enfim. Então, quando a gente vai notificar esse concorrente aqui, a gente notifica o concorrente e todos os distribuidores possíveis que a gente puder encontrar. Nossa. O distribuidor tem culpa? Não, mas entende que se ele é obrigado a retirar todo o produto do mercado, lá da gôndola dele... impacta ele. Ele vai para cima do... Então, assim, tudo é uma questão de estratégia de acordo com a atividade do cliente. Então, a gente que vai estudar qual é a melhor estratégia, qual é o melhor caminho para poder realmente tomar as atitudes necessárias. Mas, Luiz, eu fico pensando, eu acho que é muito... Ainda mais hoje em dia, que a gente tem... Assim, a gente tem muita informação, as pessoas têm muito acesso às mesmas fontes de inspiração, vamos dizer assim. Okay, tá. Como é que você fala que é plágio e não... a gente se inspirou na mesma coisa. Como é... Qual que é esse limite aí? Como é que... Não existe um limite, assim, de forma objetiva. Tá? Mas tem coisas que realmente a gente tem que utilizar o bom senso, né? A gente utiliza muita jurisprudência também, né? Jurisprudência pra gente é muito interessante. Principalmente agora que a gente tem já quase 30 anos de lei, a gente tem muita jurisprudência, coisa que a gente não tinha no começo, né? Então, a gente utiliza muita jurisprudência. Mas assim, de uma forma prática, o que é inspiração? Você vai criar, vamos supor, um logotipo inspirado nas plantas do... Vamos lá, você vai fazer um logotipo inspirado nas folhas das árvores de Campo do Jordão, por exemplo, que são muito típicas, né? Que são aquelas folhas de pinheiro, etc. Enfim, tá? Então, você se inspirou nas folhas por algum motivo, porque o seu cliente, de repente, vende produtos mais ligados ao frio, alguma coisa nesse sentido. Bom, e aí você se inspirou ali. Outras pessoas também podem se inspirar nas folhas, só que ele vai ter que fazer uma outra combinação que não seja igual a que foi feito antes.
tá? Então, assim, um não pode processar o outro porque utilizou as folhas das árvores de Campos do Jordão. Por quê? As árvores são da natureza, de domínio público. Então, você se inspirou. Sim. Agora, a partir do momento que alguém desenvolveu um logotipo, por exemplo, com formas específicas, etc., que não está na natureza, ou seja, é óbvio que alguém criou, que foi criado, é uma propriedade intelectual, isso não é inspiração, isso é plágio. Ok? Então, isso é plágio. Se ficar muito parecido, ou parecido a ponto do público ser levado a erro, né? Tá. No mesmo segmento. Tá. Exatamente. Porque entenda bem, a lei em geral e a lei de propriedade intelectual, as leis em geral e de propriedade intelectual, elas não são diferentes. Todas elas vêm para defender o mais frágil da relação, Certo. tá? A mesma coisa da lei trabalhista, a lei do consumidor, etc. Sempre vem proteger o mais frágil. Então, quem é o mais frágil da relação de propriedade intelectual? O consumidor. Certo. Então, apesar da propriedade ser das empresas, o consumidor ele é prejudicado quando ele compra a marca A achando que está comprando a marca B que ele queria. Que Por uma interessante. questão de logotipo ser diferente, de ser muito parecido, por exemplo, Certo. a disposição das cores da lata. Você vai comprar, por exemplo, não vou falar marca, mas você vai comprar leite em pó. Aí você tá rapidamente lá no mercado, você vê lá uma lata amarelinho, limão, escrito em verde, mas é uma outra marca, tá? Tá. Não é a que eu tô pensando. Rapidamente você pega, põe no carrinho e leva embora, você foi enganado, você como consumidor. Sim. Por quê? Porque você foi levado a erro, porque a lata era muito parecida. parecida. Você não acabou não prestando atenção em ler. E às vezes tem pessoas que nem sabem, né? Nem tem, né? Não são alfabetizados, exatamente, né? não conseguem ler. Então, acabam sendo prejudicados. Então, a lei de propriedade intelectual, ele visa, em primeiro lugar, proteger O consumidor. o consumidor. Então, numa questão judicial, por exemplo, o juiz sempre vai ter em mente o consumidor. E ele vai se colocar como consumidor. 2 produtos ali, e ele, como consumidor, ele vai levar em consideração se ele seria levado a erro na hora de consumir aquele produto. Nossa, eu não sabia dessa perspectiva do... Eu também não. Bem interessante. Muda Sim. tudo, muda todo o jogo. Não, e faz bem mais sentido, né? Sim, por isso que a gente tem essas parcerias com as agências de marketing, de designer, etc. Por quê? Porque se às vezes o cliente vem e fala assim, olha, eu tenho um concorrente assim, então eu quero fazer bem parecido com ele. Você sabe de uma maneira intrínseca que não é legal você ser parecido com o concorrente, enfim, não é ético, etc., mas de uma maneira intrínseca. Agora, de uma maneira objetiva e legal, a gente dá esse amparo para os publicitários, para os designers. Olha, se você fizer isso e colocar lá no supermercado e ficar tão parecido a ponto do consumidor ser levado a erro, o seu cliente ele pode ser processado. Não é só retirar o produto lá do supermercado, das gôndolas, ele vai ser processado, porque a gente não tem como medir quantos consumidores levou o produto B achando que estava levando o produto A. A gente não tem como medir isso de uma forma objetiva. Então, ele acaba sendo processado e tendo que pagar uma multa muito Pesada. significativa Agora, financeiramente. agora, até emendando aí nesse assunto, que eu acho que tem um pouco a ver. Tem alguns nomes que parece que a gente não pode registrar, né? Nome, sim. sei lá, não sei. Qual que é a regra exata? Sim. A gente tem várias regras, né? A gente que tem conhecimento da lei, a gente consegue ter isso aí meio de cor. Mas, por exemplo, termos genéricos na atividade em questão. Então, por exemplo, se eu vou fazer uma massa de tomate, tá? O meu produto é massa de tomate. E eu quero que a minha massa de tomate seja tomate, eu não posso registrar. O NPI não vai deixar. Porque ele é inerente ao produto alimentício. Tá? Então, sei lá, extrato de tomate, ou, enfim, molhos, tomate. Ele não vai deixar registrar. Tá. Tomatela, sim. Não, aí você já muda a palavra, Tá bom. aí você brinca com a palavra. Você pega ali o prefixo e dá uma brincada com a palavra. Aí pode, aí não tem problema. Você não pode colocar a palavra em si, tomate, para produtos alimentícios. Certo. Agora, quando a gente fala de camiseta, de agência de publicidade que é parceiro nosso, que é tomate, enfim, não tem problema nenhum. Ele pode registrar como marca. E ele tem propriedade Agência de marca. Tomate. Por exemplo, entende?
E aí ele pode registrar. Por quê? Porque a palavra tomate, para ele, não é genérica, como é genérica para atividade de alimentos. E isso sucessivamente. Então, a gente sempre vai avaliar qual é a palavra e qual é a atividade. Então, as meninas, quando chega uma marca lá pra gente para registro, 2 perguntas básicas. Qual é a marca e qual é a atividade? Tá. Ah, a marca é fashion. Ai, meu Deus. Ok, não seja, pelo amor de Deus, não seja roupa. Qual é a atividade? Roupa. Não dá. Se a pessoa falar, a marca é fashion, mas o que ela faz é água, não tem problema nenhum. Mas se o que ela faz é roupa, fashion para roupa... Tá. Entende? Então, a gente sempre vai analisar se é genérica ou não. E aí, tem outras coisas também, como palavras de baixo calão não podem ser registradas, né? E parece, assim, meio óbvio, mas não. Quando você vai em Minas, por exemplo, tem empórios que você vai comprar cachaça e tem as palavras ali usadas. Bem pesadas, Vocês inclusive. Já receberam casos várias assim, vezes. Várias vezes. E aí, a gente explica, olha... O NPI não vai aceitar nem a palavra nem o logotipo. O logotipo não pode fazer apologia à violência, né? Coisas, né, que são contrárias à moral e aos bons costumes. Então, assim, a gente consegue ter esse olho clínico de saber se, pelo menos tecnicamente, a marca vai ser aceita pelo NPI ou não. Tá. E aí a gente já faz esse crivo antes de entrar com o processo. E uma pessoa ou empresa que tá ali criando, né? Então, seus ativos de marketing. Vamos lá, vamos tentar dar um beabá para ela. Tá. O que ela tem de opções de registro, né? O que dentro daquilo que ela tá criando, o que ela pode registrar? É o nome, é a logo, é o e-book, é o site, é tudo. É o folder, é tudo ou sim. não, é só um pedaço. Sim, tá. Porque eu acho que também tem essa coisa da gente ter uma autorreflexão de assim, tá, até que ponto faz sentido também registrar. Sim, né? claro, sim. O que acontece? A marca, ela é indiscutível. Se você vai colocar uma marca no mercado, seja para qualquer projeto, empreendimento, enfim, que tenha uma boa duração aí, né? Que seja uma longa duração, é registro de marca. Tá? Isso não se discute. Agora, materiais, a gente tem que verificar qual é o tipo de material. Por isso que a gente precisa entender o projeto. Tá. Vai ter cartilhas, né? Vai ter personagens, por exemplo. Tem personagem, precisa fazer direitos autorais do personagem. Sim. Esses mascotes, né? Por que as exemplo, marcas fazem. Exatamente, o mascote precisa Tipo ter a Lu direito do autoral. Magazine Luiza, Ou né? baianinho robô Isso, baianinho das lojas, das Casas Bahia, 3D. que agora ele mudou, agora Ele é mais mudou. jovem. Ele é 3D. Tudo também? isso precisa de direitos autorais. Tá. Precisa de direitos autorais, porque ele é uma propriedade intelectual também. Tá. Tem, por exemplo, um slogan que foi criado única e exclusivamente para aquela empresa, direitos autorais do slogan. Certo. Tudo isso dá para se fazer. Por isso que a gente sempre tem que entender qual é o projeto, porque tem coisas que dá para fazer, tem coisas que não. Como eu falei para vocês, a maioria das pessoas querem a propriedade da ideia e do conceito. Ideia e conceito não é passível. Ai, Certo. gente, a gente falou de mascote, eu tô aqui pensando, será que o Zé Gotinha tá registrado? Ah, com certeza, tantos acho que anos, sim, né? né? Zé Zé Gotinha Gotinha deve ter uns 30 muito- anos. Ele é já muito deve- brasileiro, deve estar assim, bem né? Zezinho já, porque deve ter uns 30 anos, Mas eu o Zé acho. Gotinha, quem criou? Foi o governo? É uma... Ah, sim, Ah, foi uma o Ministério assembleia, da eu acho que Saúde. sim, Não, né? mas o governo, ele é detentor de várias marcas, inclusive. é? Sim, sim. O Zé Gotinha, eu lembro que houve até uma campanha de escolher o nome do personagem. É? Vocês lembram disso ou não? Não lembro. Teve, eu lembro. Eu acho que eu isso era acho que deve ter uns 30 criança anos. na época. Pois é, né? Eu com 47, eu lembro de muita coisa. Muita coisa. Então, eu lembro que teve uma campanha e eles fizeram uma campanha para as pessoas votarem pela televisão, alguma coisa assim, em 3 nomes. E aí tinha, né? Sei lá, eu nem lembro do restante, mas aí o Zé Gotinha foi o eleito ali. E aí foi feita toda uma campanha e tem até hoje, né? O Zé Gotinha faz sucesso. Eu tenho um amigo mexicano que me mandou um meme com o Zé Você Gotinha. tá de brincadeira. Na época da pandemia, das vacinas, eu falei, gente, o Zé mas- Gotinha pelo mundo. E ele porque o achou aquilo Bolsonaro incrível. Então, isso é uma Achei incrível. Isso é uma propriedade intelectual e precisa ser registrada. Então, a gente precisa sempre entender o projeto do cliente. Tem cliente que não tem direito autoral nenhum, ele só tem uma marca, acabou. Então, vai registrar a marca com o logotipo junto, a gente faz num único registro. Tá resolvida a vida dele, não precisa de mais nada para realmente estar amparado. Agora, tem clientes que têm uma linha de produtos. Então, tem uma marca mãe de cosméticos, por exemplo, e ele tem uma marca
uma submarca para a linha masculina, outra submarca para a linha infantil, para a terceira idade, e cada uma tem um nome diferente. Então, a gente tem, por exemplo, vamos supor a Boticário. A Boticário tem a marca mãe, é Boticário, mas ela tem a Egeu, ela tem a Florata. Então, ele tem muitas marcas e todas essas marcas precisam ser registradas. Certo. Então, isso para qualquer empresa, para qualquer segmento. Legal. Muito bom, né? Muito bom. Rende, né? Aprendi muito. Rende, né? Rende. E aí, bora pra fogueira? Vamos colocar a Luísa na fogueira. Vamos, você que sabe. Imagina, deixa aqui pra isso. Então tá. Então, ó... Você se prepara que esse é o momento, hein? Esse é um momento inspirado na Marília Gabriela, tá? Não é um plágio. Não, exatamente. Mesmo porque ideias e conceitos não são passíveis de propriedade intelectual, ok? É uma homenagem. É uma homenagem, é uma homenagem. Então tá. Você quer começar? Pode ser. Vamos lá. É aquele bate-bola, tá, Luísa? Tá bom. Uma memória. Ai, uma memória profissional? Pode ser. O prêmio de melhor fornecedor, que você também ganhou, né, meu amor? Sim, Mesmo porque eu votei em você, eu posso falar. Né? Já passou, né? Já ganhou, eu posso falar. Muito bem. O prêmio de melhor profissional. Olha, que De melhor fornecedor. 2017, eu acho. Vocês ganharam em 2017? 2016, 2017, não lembro o ano, mas foi muito legal. Eu também, a gente adorou ganhar o prêmio, foi muito legal. Ganhamos o ano passado, melhor fornecedor especializado. Reconhecimento, isso mesmo. Isso é bom. Maravilhoso. Bom. Estou concorrendo, né, este ano. É uma mesa de premiadas. Uma conquista profissional. A Unielas, com certeza. A Unielas é a personificação de um sonho mesmo, né? De fazer de uma forma diferente, de fazer de uma forma humanizada, usando muita tecnologia, né? Mas a Unielas, seria a palavra. Uma pessoa inspiradora. Inspiradora? Puxa vida, tem tantas. Aqui é a primeira que chegou na cabeça. Eu posso te... eu tenho uma querida, eu tenho uma parceira que é uma advogada que se chama Flávia Afo. Ela é inspiradora, assim. Ela, no momento de pandemia, ela trouxe um mercado diferente e me trouxe para um mercado diferente também, né? Dos infoprodutores, do marketing digital de uma forma muito pujante. E ela realmente fez a diferença no mercado jurídico através do mercado digital. Olha. É uma legal. Querida. Um arrependimento profissional. Meu Deus do céu. Profissional, caramba. Vamos pensar. Um arrependimento profissional. Talvez não tenha iniciado antes. A Unielas tem 10 anos, ela faz 10 anos agora. Mas eu acho que poderia ter... Tudo a seu tempo, claro. Mas eu acho que poderia ter iniciado antes. Antes da Unielas, você era CLT. Eu era gerente de uma empresa de propriedade intelectual. Tá. Eu cuidava desse monte de gente aí. Não empreendia, né? Não empreendia, mas poderia. Eu tenho respeito por... ética. E só empresas grandes devem se preocupar com o registro de marca? Não. As empresas grandes, conforme eu falei, elas têm muito dinheiro para brigar pela marca, né? Então, assim, para elas acabam não fazendo tanta diferença porque elas vão brigando e isso vai dando mais engajamento, inclusive nas marcas, né? Que são alvos de disputa. As pequenas empresas, elas precisam, porque se ela perde a marca, muitas vezes ela não tem fôlego para recomeçar. E quando a gente fala perder a marca, é literalmente retirar a marca do mercado. Então, tem que tirar o Instagram do ar, que às vezes já tem um engajamento legal, tirar do Google, que já tem, de repente, lá 5 estrelas. Ela tem que tirar uma fachada, tem que tirar uniformes, etc. E quais as empresas hoje que têm condições de falar, não, ok, eu consigo bancar tudo isso novamente de uma hora para outra? Né? A gente vê muitos casos acontecendo assim e a gente sente mesmo junto com o cliente, porque tem casos que chegam pra gente já está nesse nível, já da marca perdida, já notificada, recebendo uma ação, etc. Então, é importante que as pequenas empresas não passem por isso, porque o investimento, o custo-benefício é muito interessante.
Legal. Agora sim, essa é polêmica. Show de Bom, bola. recentemente aí aconteceu, a Bauducco retirou do ar a campanha, né? Foi tão rápido que eu não consegui nem ouvir Mas a música. ela... Nem ouvir a música plagiada. Nossa. Enfim, a polêmica envolvendo aí o projeto que aconteceria com o Emicida. Enfim, você acha que a ação da Bauducco de fato feriu os direitos autorais do Emicida? Ou não dá pra falar nisso? Teria que ter mais insumos? Olha, o que você acha? acontece? A ação de tirar a campanha do ar foi muito rápida, né? Ela foi muito rápida, assim. Então, eu acredito que no meu ponto de vista profissional, não sei, a gente não tem informações privilegiadas, nada disso. Mas uma série de erros de comunicação deve ter acontecido ali dentro. Não sei se houve uma troca de agência, né? Aí a agência número 2 acabou não dando sequência no que a agência número 1 tinha começado. Aí a gente tem aquela questão de não chegou no valor que pedia. Enfim, tem N situações aí que eu fui pegando no meio do caminho. Mas só o fato da diretoria ter mandado retirar do ar a campanha, a gente já vê que houve ali opa, peraí. Comemos bola aqui. Acho que não deveria ter sido feito. Porque realmente, se tivesse tudo ok, tudo certinho, a empresa não precisaria retirar a campanha do ar. Ela poderia ir respondendo, enfim, enquanto a campanha ia seguindo. Né? Então, se houve a retirada, é porque realmente houve, opa, peraí, realmente, eu acho que não foi legal. Porque pelo que a gente entendeu ali, havia um trabalho do Emicida que foi usado, digamos, na campanha. Sim. E aí alguém, em dado momento, decidiu, olha, acho que não vamos conseguir fechar com ele. Vamos escolher novos artistas, mas usando a mesma ideia. Então, né? Então, assim, nessa perspectiva, né, em que existia ali, pelo que eu entendi, uma música do Emicida envolvida e tal. O quanto que isso fere, né, os direitos de propriedade, digamos. Sim. Aí a gente entra muito forte na questão de plágio mesmo e direitos autorais. Tá. A gente não está nem falando mais em questão de marca, nada disso, enfim, né? A gente entende que, sempre falando tecnicamente, sabe? Sem informações privilegiadas. A ideia em si, um conceito, acho que foi muito legal ali no início. Tá. Porque já uniu que realmente a marca é amarela. Todo mundo sabe que aquela marca, a embalagem é amarela, enfim, né? Já uniu. Aí a gente tinha ali a questão da música ser amarelo, enfim. Eu acho que assim, estava casando tudo certinho. Sim. Então aí no decorrer da situação, no decorrer das coisas aí uns falam que trocou de agência, né? Aquela coisa. Aí depois outros não, porque não chegou no valor, e aí trocou só de artistas e continuou com a mesma ideia. Então a gente tem muitas versões da situação ali. Sim. Só que assim, no meu ponto de vista, você realmente... Eu não escutei a música nova, que foi tão rápido que foi tirada a campanha do ar, que eu não escutei a plagiada para poder comparar uma com a outra. Tá? Não deu tempo, foi tudo muito rápido. Quando começaram a me marcar, a campanha já tinha saído do ar. Então, o que acontece? A questão de propriedade intelectual, ela é muito sensível. Então, a gente precisa realmente ter os elementos e sempre com aquele preceito. O público não pode ser levado a erro. Certo. Entende? Então, se a música, ela traz partituras, ela traz um pedaço da letra, ela traz itens e elementos, né? Que o consumidor, ele é levado ao autor e o autor não tem nenhum crédito, não recebeu por isso, nada disso. É plágio. É plágio, entende? E aí a gente tem as artistas que falam assim, não, eu sou só a intérprete, eu não tô sabendo disso tudo, não tô sabendo as partes documentais, enfim. E aí a gente acaba tendo N situações polêmicas no meio de um mesmo assunto. Não, porque independente do caso em si, né, é muito comum que agências de publicidade proponham o uso de músicas, enfim, para fazer campanhas e músicas já conhecidas. Ok. E também a troca da pessoa escolhida, do artista e tal, acontece com muita frequência, né? Às vezes a gente não consegue chegar na verba, na negociação e tal. Então, é mais também, eu acho que como uma forma da gente ajudar quem está escutando o podcast, né? Que normalmente é o pessoal ali da área de comunicação, o que é possível fazer nesse tipo de situação? O que seria recomendável? Então, talvez até mudar, né? A ideia. Ou, de repente, pedir autorização, pelo menos, para a utilização da música.
ao artista, né? Então, entende? Porque como houve uma sucessão de erros e problemas de comunicação ali, isso eu vejo de forma muito clara. Porque se de repente, eu não cheguei ao consenso de você necessariamente participar da campanha em questão de preço, mas a gente pode negociar a utilização da música, né? Dos direitos autorais, utilizando outros artistas, apresenta-se o projeto e aí o detentor dos direitos patrimoniais, ele aceita ou não aceita. Sim. Né? O que houve ali, eu acho que foi uma situação de ter um jurídico perto antes de colocar a campanha no ar, de falar assim, olha, peraí, vamos ver. O que pode acontecer nesse caso? Olha, pode acontecer uma situação assim. Vocês querem ir para frente com isso ou não? Ou a gente já para aqui e vamos para um plano B? Então, ali a gente tem... E tem muitas variáveis que a gente não tinha um tempo atrás, né? A própria internet, essa questão de cancelamento, acho que tudo isso bota uma pressão que não existia, né? Sim. Então... Sim, as redes sociais. As redes sociais é uma coisa muito interessante. Ela é uma ferramenta tanto para o bem quanto para o mal. Como tudo na vida, né? A faca, ela pode nos alimentar como ela pode matar uma pessoa. Então, as redes sociais... E aí, a gente fala de tudo. A gente fala tanto das redes sociais normais que a gente conhece, como, por exemplo, um Reclame Aqui também, né? Quantas empresas que, antes de você contratar, você vai lá no Reclame Aqui para ver se tem alguma coisa. Isso, ela não estar ali, não quer dizer que ela vai fazer um bom serviço para você. Mas só o fato dela não estar ali já é um ponto positivo. Então, as redes sociais, elas vêm para isso. Então, se você não tomar bastante cuidado, e vocês sabem disso, que vocês são profissionais do ramo, muito bem qualificadas para isso, se você não tomar muito cuidado, ela pode te prejudicar do dia para a noite. Literalmente do dia para a noite. Então, você tem que tomar muito cuidado com o que você posta, com o que você fala, o que você expõe, enfim, porque a sua marca pode ser prejudicada ali. Luísa, eu vou fazer uma pergunta que nem estava aqui no nosso script da fogueira, mas eu sei que ela é quente também. Tá? Inteligência artificial. Ai, ótimo. E propriedade intelectual. O que acontece? Isso é bem, bem polêmico mesmo, porque na prática a gente tem a questão da lei e a gente tem a questão da prática. É assim, a lei ela é muito clara, só tem propriedade intelectual aquilo que é provindo da mente humana. Tá? Aquilo que é provindo da mente humana. Tudo que é feito em inteligência artificial não é passível de direitos autorais, porque não teve uma mente humana ali. Ali foi a inteligência artificial. Só que fica uma coisa muito tênue na prática. Por quê? Porque quando você faz um logotipo inteligência artificial e você faz da forma tradicional mesmo, etc., você acaba tendo resultados muito parecidos ou iguais. E aí você não tem como provar se realmente foi a pessoa que fez ou se foi feito inteligência artificial. Então, na prática, é diferente. Pela lei... Tá? Tô falando pela lei, que é o que a gente defende. Pela lei, propriedade intelectual é aquilo que vem do intelecto. Aquilo que vem de uma mente humana. Aí seja um personagem, um logotipo, um texto, enfim, né? Agora, a gente tem a inteligência artificial aí colocando coisas, né? E fazendo coisas... E que a gente não sabe até onde vai chegar e que se mistura muito. E aí, como que a gente prova se aquilo foi feito realmente na inteligência artificial ou se alguém fez? Sim. Então, é muito tênue na prática. Então, tem muita coisa rolando ainda. A gente não que ainda vai rolar, né? Nossa, muita coisa ainda que a gente está aí. A gente vem acompanhando. A gente, como profissional de propriedade intelectual, a gente acompanha bem de perto. Eu sei que eu bato o olho nos textos. A gente usa lá o ChatGPT na agência, né? Tá. Como fonte de inspiração, de pesquisa. E, às vezes, os nossos clientes também usam. Às vezes, para montar o briefing. Mas a gente bate o olho e já fala... Você usou o ChatGPT, né? Como profissionais, até mesmo pela linguagem, né? Você percebe. Hoje em dia ainda dá para perceber. Agora, pode ser que amanhã, né? Então, se você tem um cliente que ele tem um vocabulário X... De repente, ele te manda com o vocabulário Y, vai ficar fácil de você perceber. Principalmente você que é especialista na área. Nossa. É a mesma coisa a questão de designer. O designer sabe o que foi feito inteligência artificial e o que não foi feito. Mas e o público final sabe? Polêmica! É isso aí. Essa é a nossa fogueira. Bom, Lu, muito obrigado por ter participado. Imagina. Eu acho que aqui o papo corre rápido, né?
E aí eu vou te pedir para deixar os seus contatos e como que as pessoas acompanham aí o trabalho da Unielas. Claro. Bom, os nossos contatos nas redes sociais são muito fáceis. É @Unielas com 2 L's. Em todas as redes sociais. Então, é @Unielas com 2 L's. E o telefone lá é 11, que estamos em São Paulo, 4436-7169. Muito bom. Bom, podem acompanhar então o podcast Fogueira do Marketing no YouTube e Spotify. Também a gente vai deixar cortes disponíveis nos nossos Instagrams, @MKTcomResultado. E @ZFN Conteúdos. Lembrando que também o podcast vai estar na Vesa TV e também lá no portal da ABCcom. Então é só acessar e já ver esse super programa. É isso aí. Lembrem-se de curtir, compartilhar e nos ajudar, né, a fazer esse programa chegar para mais pessoas. Qualquer sugestão de pauta, convidados, vocês podem mandar aí para o nosso e-mail fogueiradomarketing@gmail.com. Até a próxima! Obrigada, gente!